Seja bem-vindo a este canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, considere a opção de se inscrever. Bom, meu último vídeo foi um tanto pouco polêmico, né? Algumas pessoas não compreenderam muito bem, e talvez o grande errado disso tenha sido eu, que não consegui expressar o que eu queria passar, né? E o que eu queria passar não era sobre a qualidade e nem sobre o desempenho da Blackmagic. Inclusive tive alguns comentários em grupos do Facebook, os quais eu participo bastante, que eu estaria publicando coisas da Blackmagic em grupos da Sony. Mas na verdade, como eu disse mais uma vez, eu fui muito mal interpretado porque eu não soube me expressar. Aquele vídeo nada mais era que um teste meu, pessoal, para saber se o meu novo MacBook, que inclusive está aqui, deixa eu pegar ele aqui, se este MacBook Pro aqui, 14 polegadas, 16 GB, 1 TB de SSD, queria saber se ele dava conta de editar os arquivos. Não era sobre esta câmera, eu não estava falando sobre a minha Blackmagic. Não era essa a ideia. Apesar que hoje eu vou falar um pouco sobre os arquivos que esta câmera proporciona, tá? Então muitas pessoas acharam que eu estava fazendo um comparativo, né? Eu esperava mais dessa câmera. Nunca, em momento nenhum, a intenção foi essa, né? Falar que os arquivos estavam bem ou mal. E o mais interessante é que algumas pessoas sequer entenderam o que eu fiz. Teve um momento em uma das partes ali daquele vídeo que eu vou mais uma vez reafirmar, eu não saí de casa com a câmera pensando no roteiro, o que eu iria fazer. Eu apenas saí de casa, eu vi aquele local e comecei a gravar aleatoriamente. E vou rodar aqui a mesma coisa de novo aleatoriamente, sem intenção nenhuma de querer vender uma história, sem intenção nenhuma de contar um roteiro. Não! Era um teste de desempenho do MacBook, apenas isso. E as pessoas não compreenderam, né? Umas colocaram, eu esperava mais de 6K, a edição, as imagens estão sem sentido. Mas eu expliquei lá no começo que essas imagens estavam sem sentido. Porém, eu também cometi um erro. Porque, se eu não me engano, aos 40 segundos eu pedi, comentem sobre os vídeos. E aí eu assumo a minha culpa, porque no momento que eu peço para as pessoas comentarem sobre o vídeo, automaticamente eu estou pedindo opinião sobre o vídeo. Então teve até um comentário ali, foi esse que me fez eu voltar atrás e rever onde é que estava o meu erro, e eu sou muito tranquilo em assumir erros, né? Eu acho que uma das grandes virtudes que o homem tem que ter é saber admitir os seus erros. E quando eu peço para as pessoas comentarem sobre o vídeo, automaticamente eu estou pedindo a opinião delas. E se eu não concordei com a opinião delas, beleza, mas eu pedi a opinião delas. Mesmo eu sabendo que eu não tive a intenção de vender aquilo, mesmo eu sabendo que eu não tive a intenção de mostrar daquela maneira, eu acabei pedindo a opinião. E isso faz com que eu tenha que aceitar a opinião dela. Bom, vamos lá então. Hoje, então, eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Não vou mudar a história, o storytelling vai ser o mesmo, até porque não tem storytelling, como eu falei, eu peguei uma câmera e saí filmando um local que eu achei legal. Eu estou aqui com a tela do computador gravando, e vocês vão observar aqui que eu estou com uma camada de ajuste, e essa camada de ajuste ela é um LUT de um filme Kodak, né? Eu estou tentando simular aqui um filme Kodak, então dá para ver bem certinho. Podem ver aqui, ó, que todos os arquivos estão em RAW. Deixa eu voltar aqui. Então é isso que está acontecendo. Então tem um LUT, aqui está a famigerada camada de ajuste que alguns não entenderam. Isso aqui é uma camada externa pesadíssima, cada arquivo desses aqui tem 4, 5 GB, e eu coloquei aqui em cima usando... Pena que ela não está aqui agora, porque eu editei isso aqui em outra máquina, então esse arquivo ele está lá em outra máquina, mas eu posso buscar ele aqui, ele é o 05... TV Grão Dirt Full Frame BW. Vou tentar achar esse arquivo aqui rapidão, só para nós colocarmos aqui para me explicar o contexto desse arquivo aqui, por que ele estava aqui, por que algumas pessoas não gostaram e acharam que aquilo era o resultado
da câmera, gente. Não era o resultado da câmera, era apenas mais um efeito pesado sobre a imagem para mim saber se o computador rodava. Desde o princípio eu falei, né? Apesar de assumindo que eu errei algumas coisas, eu falei... aqui, deixa eu ver aqui. É o número 5... ProRes, será que é aqui? É o número 5. 5 Dirt Full Frame Color. Acho que é esse aqui, ó. Vamos ver se é esse agora, já vai dar pra ver aqui. É, esse mesmo. Ó, ativei ele aqui. Então, deixa eu até colocar ele de volta aqui. Olha só, isso aqui é uma imagem, tá? É um efeito. E o que que acontece? Eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Ele tem toda essa textura, só que ele tem ali esse fundo neutro. Aí eu vou colocar em Hard Light. Hard Light. E aí vem esse grão todo. Agora tá duplicado aqui, mas então essa era a ideia. Então a ideia desse negócio aqui, isso aqui não é a imagem da Blackmagic, gente. Isso aqui é uma camada de efeito, uma máscara que pesa bem. Era para saber o desempenho da máquina. Perfeito? Tirei. Bom, vamos lá então. Vamos falar sobre o desempenho da Blackmagic. Vamos deixar rodar aqui. Vou achar uma imagem bem... que tenha bastante diferenciação entre preto e branco, para nós sabermos, deixa eu baixar esse volume aqui, para nós sabermos, na verdade, o efeito. Eu vou dizer para vocês que eu não gostei da montagem, eu não prestei muita atenção, mas essa trilha que eu usei, essa trilha é pesada, não gostei disso, me passou uma imagem ruim, talvez foi por isso que deu os problemas nos comentários. Ó, aqui um belo exemplo, tá? Ó, olha só isso aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Aqui tá bem original. Mas vamos mostrar aqui bem a fundo. Ó. Eu quero, por exemplo, trazer... Opa, aqui. Não tô na imagem certa, é isso? Ah, tá desativado. Olha só. Olha o preto. Olha a sombra. Olha isso. E aí, você acha que essa câmera ela tem alcance dinâmico ou não? Vamos achar uma outra aqui, que é aquela quando o meu filho entra na casa. Essa aqui, não, nem mais à frente. Essa aqui, ó. Olha essa imagem aqui. Olha onde é que tá aqui o brilho, os highlights. Olha onde tá os highlights. Você acha que ela tem alcance dinâmico a 6K ou não? O que você me diz? Ela tem alcance dinâmico ou não? Aqui já dá uma saturada. Aqui, vamos fechar o preto um pouquinho. Você acha que ela tem alcance dinâmico? Então, é isso que as pessoas não entenderam. Que a imagem, ela tinha como propósito, o vídeo, ele tinha como propósito o desempenho do M1 Pro. Não era para mostrar se a câmera era boa ou era ruim. O que eu vou fazer aqui agora, tá? Eu agora... um detalhe importante que eu não comentei aqui. Eu não gravei essas imagens com cor, assim, aqui já tá um pouco realçado. Quando eu fiz a importação nesse plugin aqui, ó... Bom, então a gente tá aqui com o Color Finale Transcoder versão 1.3.1 aberto. Aqui você pode observar que o arquivo está em BRAW, né? Em RAW, o RAW da Blackmagic. Até eu abri o site aqui para ver quais eram os arquivos que ele lia. Ó, ele lê arquivos da ARRI, da Blackmagic e o Cinema DNG, que se eu não me engano o Cinema DNG é da Canon, tá? Eu não lembro mais quanto que eu paguei. Eu sei que eu já tinha o Color Finale pago, tá? É um plugin que eu utilizo ali, o Color Finale Pro. E eu adicionei essa extensão para o Color Finale. Isso aqui é uma extensão para o Color Finale. Eu vou confessar que ele não é um plugin assim que roda tão simples assim. Ele tem algumas falhas ainda que eu creio ser corrigida. E para mim a maior de todas as falhas é o Final Cut não ter já isso incorporado. Talvez na última versão vá sair agora, né? Mas eu creio que eu estou aqui com a última versão do Final Cut e ainda não tem. Então aqui, ó, tu pode observar que, olha só,
Se eu colocar aqui, ó, Blackmagic Filme Geração 5, foi assim que eu gravei o arquivo, tá? Então o arquivo foi desta maneira aqui, perfeito? Mas eu posso escolher aqui, pessoal, outras opções, né? Por exemplo, posso colocar aqui um REC 709. Tá? Olha os scopes aqui, ó, para te analisar. Outro detalhe, ó, ele tá me dando, eu gravei em full, e ele tava me dando a opção aqui de importar de outra maneira. Vamos importar isso aqui da maneira que foi gravada, que é o Blackmagic Filme Geração 5. Foi gravado dessa maneira, perfeito? Outro detalhe, ele vai transformar este arquivo nestas opções aqui. Eu acho que, para o que eu vou fazer aqui, eu posso colocar no Apple ProRes 422HQ, perfeito? Vai dar um arquivo bem pesado. Reset compressão. Olha só, isso aqui que eu falei para vocês, ó. Ele tem aqui a opção de mudar ISO depois de gravado. Você tem noção disso? Eu consigo mexer no ISO pós-gravado. Vamos colocar aqui ISO 800. Que loucura, né? ISO 400. Cadê você, 400? Aqui, ISO 400. Posso mexer na exposição. Tudo antes de importar o arquivo. Não acredito que isso seja o correto, tá, gente? Eu acho que tu tem que fazer a tua fotometria correta e depois tu vai e corrige. Mas enfim, galera, isso aqui é só para mostrar para vocês o procedimento. Então tá lá o arquivo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou importar esta seleção, que no caso é esse aqui, vou importar para dentro deste projeto aqui. O que ele vai me perguntar aqui? Não, aqui, ó. Aqui. Porque como o processo inicial não foi feito nesta aqui, ó. Então o que aconteceu? Ó, ele veio para cá. E ele está fazendo a conversão deste arquivo que está em BRAW para dentro do meu projeto. Então, como eu falei, não é uma coisa rápida, não é um plug and play, pega e arrasta. Ele tem esse tempo de conversão. Levando em consideração que aqui eu não estou também no Pro, eu estou no M1, no meu Mac Mini M1. Então aqui tem um pouquinho mais de lag em relação ao meu MacBook. Mas também não é nada assim, meu Deus, que demora. Mas tem a demora. E aí eu me pergunto, mas por que então gravar em BRAW e depois transformar para ProRes se a própria câmera já gera o arquivo ProRes? Só que aí tem a grande pegadinha da Blackmagic. Ela não grava em 6K em ProRes, ela só grava em BRAW. Totalmente sem sentido. O 6K tinha que gravar em ProRes. O arquivo ProRes ele é muito melhor de trabalhar em todos os aspectos, principalmente para usuários Mac, né? Então tá aqui o arquivo, tá? Vamos colocar aqui. Até que é um arquivo consideravelmente grande. E aqui tá a imagem totalmente desaturada. Vamos pegar aqui onde tem cor, aqui assim. Vamos fazer aqui o que sempre me perguntam, tá? Vamos colocar aqui um Color Finale. As pessoas me perguntam assim, qual o preset? Como foi feito? Vamos lá então, vamos colocar contraste. Vamos colocar exposição. Vamos colocar saturação. Perfeito? Vamos achar aqui onde tem cor. Olha só, olha a diferença então aqui. Onde tem cor aqui dá para ter noção. Tem esse amarelo aqui e tem o azul ali. Gravado assim, ficou assim. Gravado assim, ficou assim. Entendido? O que eu usei? Color Finale. Também é um preset pago. É um plugin pago. Eu não lembro exatamente quanto que eu paguei, mas o site é esse aqui, ó, Color Finale. colorfinale.com. Só entrar e ver. Se eu não me engano é $99, eu não quero mentir, ou 99 ou $149. Mas eu já tenho desde outras versões, então só vou atualizando. Tá aí, galera. É assim que é gravada, dessa maneira que é feita. Lembrando que aqui eu tô rodando, olha só, eu tô rodando esses arquivos, deixa eu baixar o volume, no meu M1, não é nem o M1 Pro.
Uma outra coisa bem importante que eu acho que eu tenho que comentar: todos os arquivos que eu gravo com as minhas Blackmagics, eu gravo em HDs como esses aqui, ó. Aqui eles estão juntos, tá? Ele é assim, para quem não conhece. Isso aqui é o T5. Eu tenho 7 HDs de 500 GB e eu tenho mais 2 aqui de 1 TB, que esse aqui também é 1 TB. Perfeito? E eu tenho um outro aqui, também T5, de 2 TB. Como que funciona o meu workflow aqui? Como que funciona o meu processo em qualquer um dos Macs? Então eu tenho que deixar isso bem claro. Quando eu chego da minha locação, seja ela DVD, clipe ou uma mídia publicitária, eu venho e importo para HDs como esses, os arquivos para HDs como esses aqui, ó. Tá? Aqui está o meu backup de 6 teras, não, esse aqui é 4 teras, de 4 teras. Aqui é o backup, tá? O DVD 2022, então tudo que tá de DVD e clipes estão aqui dentro. Aqui tá o meu backup de materiais semanais, assim, tipo comercial, mídia publicitária, coisas mais rápidas, estão todas aqui. Então eu separo os arquivos. E na hora de editar esse material, aí que vem o grande pulo do gato. Eu tenho SSDs de 2 teras, para que os meus arquivos da edição momentânea estejam dentro do SSD, conectados a um cabo USB-C, perfeito? USB-C. Então os arquivos estão aqui dentro e o meu projeto, a minha library, está em outro SSD igual a esse, ou de 1 TB, né? Esse aqui é de 2 no caso, para que esses meus arquivos tenham a maior fluidez possível, para que o meu computador não tenha nenhum arquivo dentro do seu SSD interno. E lembrando que aqui eu tenho SSDs internos nas máquinas de 1 TB, mas eu não coloco nada ali. A minha library, a minha biblioteca de arquivos, ela é criada toda, assim como o projeto, né, toda dentro de um SSD, e os arquivos são puxados de outro SSD. E isso vai fazer com que a resposta do meu workflow seja muito mais rápida. Dá para fazer utilizando esses HDs aqui como base para os meus projetos, né, os arquivos estando aqui dentro? Dá para fazer, só que vai demorar mais na hora da importação, a renderização desses arquivos vai demorar um pouquinho para subir. Tu vai ter que ter essa paciência. Eu não tenho essa paciência, mas dá para fazer sim. Então assim, por exemplo, eu estou aqui com 4 teras de arquivo, aí eu não tenho um HD de 4 teras, aí eu crio o projeto desse arquivo dentro de um SSD e coloco para importar esses arquivos para dentro desta library, para dentro desse programa, através daqui. O que vai acontecer? Quando ele ler esses arquivos aqui e importar, ele, claro, vai ler e tal, mas a velocidade desses HDs aqui, mesmo sendo 3.0, não é nem perto de um SSD. Então eu cuido muito desses detalhes. Não é de agora que eu trabalho assim, eu já trabalhava assim antes de usar o M1. Óbvio que os meus SSDs na época não eram tão rápidos quanto esses aqui. Eu tenho uns outros SSDs. Eu tinha uns SSDs mais antigos, chamados de... não vou lembrar o nome, SSD. Enfim, eu tinha um outro SSD aqui que a conexão não era USB-C. Tenho aqui ainda. E hoje eu uso só para fazer um terceiro backup. Todos os meus arquivos eles vão para este backup, para esse terceiro backup. Espero que você tenha entendido a explicação desse vídeo, espero que isso possa ter contribuído de alguma forma para o teu crescimento, para a tua evolução, e eu também aprendo muito com vocês, eu troco muita experiência aqui, e lembrando que isso é um constante aprendizado, né? Todo mundo aprende, vocês falam, eu às vezes não conheço o que vocês estão falando, eu vou buscar informação, e assim por diante. Eu falei isso uma vez e vale a pena repetir de novo aqui. Eu não tenho formação em cinema, não tenho formação em publicidade, eu sou autodidata em tudo que eu faço. E eu tenho comigo, e eu quero deixar essa mensagem para você, que muito mais importante do curso ou da formação que tu tem é o que tu faz. Se o que tu faz te sustenta, faz com que tu consiga adquirir os teus equipamentos, faz com que tu consiga pagar a tua conta de energia, pagar a tua conta de internet, é isso que vale. Ah, mas eu não tenho o conhecimento que tu tem. Tempo. O tempo é dono de tudo. Ou você acha que há muito tempo atrás eu tinha o conhecimento que eu tenho hoje? Ou você acha que o conhecimento que eu tenho hoje é suficiente? Não, não é. É uma questão de
aprendizado. Todo dia a gente aprende uma coisa nova. E eu disse uma coisa esses dias e volto a repetir. Treino é treino, jogo é jogo. Pegue sua câmera e vá treinar com seu filho, assim como eu estava fazendo, com seu parente, com a sua prima, não importa, vai treinar. Vai treinar, vai conhecer os limites do teu equipamento, saber até onde tu pode, até onde tu não pode. Eu tenho uma dificuldade tremenda com a câmera não ser estabilizada, eu venho de uma sequência de Sony de alguns anos, né, com câmeras estabilizadas, então eu tenho uma dificuldade tremenda de câmera na mão. Eu estou treinando e me aprimorando com a câmera na mão, eu comprei alguns acessórios até para ajudar nisso. Tudo que tu fala em comprar custa muita grana, ainda mais que nós moramos num país onde o dólar é caro demais, então tu tem que esperar oportunidades para trazer de fora, ou quando tu vai viajar, enfim. Tudo é uma questão de adaptação, e nós, brasileiros, vivemos de adaptações. Eu sou agradecido pelas câmeras que eu tenho, mas satisfeito a gente nunca deve estar, porque tu tá sempre em constante evolução, e essa constância de evolução, tu sempre vai querendo conhecer mais das tecnologias. O vídeo ficou longo? Espero que você tenha gostado. Se não gostou, mesmo assim, comenta aqui embaixo. Eu estou pedindo, pode comentar, e eu vou entender se você colocar aqui a sua colocação que foi contrária ao meu pensamento. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o nosso próximo vídeo.